Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é o professor Luiz Mário e agora a gente vai fazer uma pequena revisão para a nossa provinha, né, de segunda ou terça-feira, né, dependendo da turma. Então, vem comigo. Ó, número 1. Represente as expressões abaixo utilizando uma expressão algébrica, né? Essa aqui é a lista de revisão, a qual nós já corrigimos em sala de aula. Tá? Então, eu estou fazendo esse videozinho para vocês terem aí mais um artifício aí para estudar, tá bem? Então, foco nos estudos, hein, pessoal? Então vamos lá. A gente tem que representar com uma expressão algébrica, ou seja, utilizando letras e números, né, esses questionamentos, esses textos, né? Então nós temos aqui o seguinte, ó. A metade de um número aumentado de 3. Bom, primeira coisa, como a gente não sabe que número é esse, a gente vai chamar ele de x. Eu vou aumentar ele, né, de 3 e vou dividir por 2, porque eu quero a metade desse número aumentado de 3. Ok? Então, x mais 3 divididos por 2. Por outro lado, na letra B, nós temos que o triplo de um número menos 7. Bom, o triplo de um número significa 3 vezes esse número. Então, isso é o triplo de um número. Menos 7, então, 3x menos 7, o triplo de um número menos 7. Aqui vale ressaltar algumas coisas, né? Por exemplo, quando eu digo triplo de um número, né, eu vou ter x 3 vezes x. Isso é o triplo de um número. Então, por exemplo, se eu tiver o triplo de 2, então x valeria 2, eu teria 3 vezes 2, eu teria 6. Se eu quero o triplo de 10, 3 vezes 10, eu teria 30. Então, isto é o triplo de um número. Porém, né, se a pergunta fosse diferente, se a pergunta fosse eu quero o cubo de um número. Bom, o cubo de um número já é x elevado a 3. Então, notem que x elevado a 3 é o cubo, ou seja, é esse número vezes ele mesmo 3 vezes. Por exemplo, qual é o cubo de 8? Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, ou seja, 8. É diferente do triplo de 2, que seria 6. Então, muita atenção nisso, tá? O cubo nós elevamos ao expoente 3 e o triplo nós multiplicamos por 3, ok? O próximo, a soma de um número com o seu quadrado. Então, eu vou pegar um número que eu não conheço, então, x, mais o seu quadrado, x ao quadrado. Então, um número mais o seu quadrado. E um número subtraído do seu quádruplo. Como vamos fazer isso? Eu vou pegar um número e vou subtrair este número do seu quádruplo. Né? Então, por exemplo, vamos supor que eu pensasse no número 5. Né? Como que eu subtraio 5 do seu quádruplo? O quádruplo de 5 é 20. Então, se eu subtrair 5 de 20, eu teria 15. Então, notem que eu vou subtrair o número do seu quádruplo. Então, 4x menos x. Ok, pessoal? Então, essa foi a questão número 1. Agora, a questão número 2. Identifique o coeficiente e a parte literal de cada termo. Lembrando que o coeficiente é a parte numérica e a parte literal são as letras. Então, aqui nós temos, ó, menos 5 é o nosso coeficiente. Então, o coeficiente é menos 5. Já a parte literal é a parte que contém as letras, né? Então, aqui eu tenho x quadrado y. Lembrando que esse quadrado, ele faz parte das letras, pois x quadrado significa x vezes x duas vezes. E y, então, x vezes y, eu tenho x duas vezes e o y. Outra coisa interessante, é bom a gente lembrar que quando eu coloco o quadrado, ele tem que ficar na parte superior do lado direito, né? Eu não posso colocar o número no meio, nem antes, né? Muito menos nessa posição. Então, estes aqui são errados. Então, anota aí. Ok, pessoal? Muito importante. Então, pessoal, parte literal. X quadrado y. Já no outro, nós temos o seguinte, ó, nós temos aqui dois termos algébricos. Por que dois termos algébricos? Porque nós temos um sinal de menos ali. Sempre que eu tenho um sinal de mais ou um sinal de menos, eu tenho mais de um termo algébrico. Bom, no primeiro termo, nós temos que o coeficiente é o 7.
Já no segundo termo, ó, menos 3. Então, quem são os coeficientes deste, né, dessa expressão algébrica? Bom, aqui então nós temos 7 e menos 3. Cuida sempre o sinal. E quem são as partes literais? Então, parte literal o primeiro termo é o AB e o segundo é o A quadrado B. Ok, pessoal? Bom, agora na letra C nós temos menos x mais 2x quadrado. Quando eu tenho aqui só um sinal de menos, na verdade, né, nós temos aqui o número 1 escondidinho, né? Então, o meu coeficiente do primeiro termo é menos 1. Do segundo termo é o 2. Já a parte literal, lembrando que a parte literal não tem sinal, tá, gente? Então, a parte literal do primeiro termo é o x e do segundo termo é o x quadrado, ok? Bom, e do último, a letra D, né? Nós temos que 4 é o coeficiente, então 4 é o coeficiente, né? Então, coeficiente 4. E a parte literal é o x ao cubo z quadrado, ou seja, parte literal é y ao cubo z quadrado. Então, lembrando, né, coeficientes são números, parte literal é literal, letras, né, literatura, né? Então, é isso. Questão número 3. Na questão número 3, pede o seguinte: use a propriedade distributiva e simplifique as expressões. Gente, o que é a propriedade distributiva? Sempre que eu tenho uma multiplicação, então, sempre que eu tenho uma multiplicação de um termo por mais de um termo aqui, eu tenho que fazer o quê? Propriedade distributiva. Isso quer dizer que esse 4A ele vai ser multiplicado por 2A e depois ele vai ser multiplicado por 5. Isso sempre ocorre quando eu tenho uma multiplicação e um parênteses, ok? Então, vamos lá. Primeiro eu vou fazer 4A vezes 2A. Se eu não sei fazer de cabeça, eu anoto separadinho aqui, ó. O importante é fazer certo, não rápido. Então, 4A vezes 2A. Bom, quando eu vou fazer uma multiplicação, eu estou fazendo 4A vezes 2A, dessas duas expressões, eu multiplico número com número. Então, 4 vezes 2, 8. A vezes A, eu tenho A ao quadrado, né? Porque lembrando, aqui eu tenho A na 1, ou seja, eu tenho A uma vez em cada um deles. Quando eu tenho A vezes A, eu vou ter A ao quadrado, né? Então, eu vou somar os expoentes. Então, neste primeiro, eu tenho 8A ao quadrado. Depois eu tenho 4A vezes 5. Ó, vou fazer separadinho de novo aqui, mas isso eu posso fazer mentalmente, né? Mas pode anotar, não tem problema. 4A vezes 5 vai dar 4 vezes 5, 20. A vezes, não tem outra letra aqui, então apenas junto, ó, vai ficar 20A. Né? Então vai ficar mais 20A, ok? No próximo exercício, nós temos menos 3x quadrado vezes 2x ao cubo e depois menos 3x quadrado vezes menos 7. Então, lembrando que isso aqui é sempre vezes. Esse sinal de vezes, ele não precisa aparecer, tá? Esse pontinho aqui, que é o vezes, né, ele simplesmente poderia não estar ali. Também continuaria sendo vezes. Bom, então, menos 3x quadrado vezes 2x ao cubo. Bom, vou colocar aqui do ladinho. Ó, menos 3x quadrado vezes 2x ao cubo. Ó, o que nós fazemos? 3 vezes 2, isso vai dar 6. Menos, quando não tem sinal, é mais, né? Então, menos com mais, menos. E x quadrado vezes x ao cubo, eu vou somar os expoentes, vai dar x na 5. Mas, professor, por que tem que somar? Eu não sei. Bom, gente, se eu tenho x quadrado vezes x ao cubo, lembra, x quadrado representa x vezes x duas vezes. X ao cubo representa x vezes x 3 vezes. Se eu olhar agora, quantos x eu tenho aqui? Eu tenho 5x sendo multiplicados. Então, eu tenho x elevado a 5. Por isso que eu somo os expoentes. Ok? Bom, vamos continuar.
Ó, então, nós temos agora que menos 3x² vezes 2x² vai dar menos 6x na 5. Agora o próximo, ó, menos 3x², né? Posso fazer isso mentalmente, vezes menos 7. 3 vezes 7, 21. Menos com menos, mais na multiplicação, né? E x², não tem x, eu só junto. Quando a letra é diferente ou quando não tem, eu apenas tenho que juntar, ok? Então vai ficar mais 21x². E acabou. Agora, vamos fazer a letra C e a letra D. Vem comigo, ó. Aqui eu tenho 2m² vezes 3m². Como eu tenho um parênteses, esse 2m³ tem que ser distribuído por esses três termos aqui. Então, ó, 2m³ vezes 3m², 2 vezes 3, 6. Mais com mais dá mais, ok. m² com m², eu vou somar os expoentes, então vai dar m na 5, né? Agora, terminou essa parte, vai fazer o próximo, ó, distribuir. Então, propriedade distributiva. 2m³ vezes menos 4m². Eu vou lá, ó, 2 vezes 4, 8. Mais que então está aparecendo com menos, dá menos. m² vezes m², vai dar m na 7, porque eu vou somar os expoentes. Depois eu tenho m³ vezes o 1. Gente, qualquer coisa vezes 1 é ela mesma, né? Então eu posso colocar aqui mais m³ sem problema nenhum. Fácil, né? Observe que eu não consigo juntar nenhum m, porque um é m na 5, o outro é m na 7, o outro é m na 3. Então, não são termos semelhantes. Já no outro eu tenho, na letra D, eu tenho o seguinte, menos 5z vezes z². Gente, quando não tem nenhum coeficiente, é 1, né? Olha o exercício anterior. Então, eu vou fazer menos 5 vezes 1, menos 5. Z na 1 vezes z² vai dar z ao cubo. Por quê? Porque eu vou somar os expoentes. Então, z ao cubo. Agora, menos 5z vezes 2z, bom, 5 vezes 2, 10. Menos com mais, menos. Z na 1 com z na 1 vai dar z², porque z vezes z é z², né? Z duas vezes. E agora, menos 5z vezes menos 3y. 5 vezes 3, 15. Menos com menos, mais. Z vezes y não tem a mesma letra. Então, eu apenas vou juntar os dois. Ó, zy. Como eu comentei em aula com vocês, assim está certo, mas o ideal é sempre colocar em ordem alfabética. Tá? Mas é só uma questão de formalidade. Zy também estaria correto. Ok, pessoal? Então, esse foi o exercício número 3. Agora vamos fazer o exercício número 4, hein? Uma expressão algébrica representa a altura de um girassol, 4x mais 2. Então, esta expressão representa a altura de um girassol. O girassol é pequenininho, então representa a altura ali em centímetros, né? Onde x é o número de dias, formando uma sequência. Ok. Qual a altura no sexto dia? Então, qual é essa altura no sexto dia? Bom, sexto dia significa x igual a 6. Por quê? Porque x é o número de dias. Bom, se x é igual a 6 e a expressão para a altura é 4x mais 2, o que eu vou fazer? Eu vou ter 4x mais 2. No lugar do x, eu vou colocar o número 6. Ó. Então, 4 vezes 6. Mais 2. 4 vezes 6, 24. Mais 2, isso vai dar 26 centímetros de altura. Né? Então, essa é a altura no sexto dia. Já no 10º dia, o que eu vou fazer? Mesma coisa, ó, o meu x agora vale 10. A expressão algébrica que determina a altura é 4x mais 2. Então, o que nós vamos fazer? 4 vezes 10 mais 2. 4 vezes 10 dá 40. Mais 2, isso dá 42. Ok, pessoal? Então, barbadinha, né? Então, essa é uma sequência que depende de uma expressão algébrica. Se ela depende de uma expressão algébrica, ela é uma sequência não recursiva, ok? Então, ela é não recursiva. Lembra, recursiva é quando ela depende do termo anterior, né? Aqui não, aqui nós temos uma expressão que dá exatamente o tamanho em cada dia, então ela é não recursiva. No próximo exercício, nós temos o seguinte, marque todas as alternativas que representam uma equação de primeiro grau. Olha só que interessante. Se é uma equação, tem que ter um sinal de igual.
Para ser uma equação de primeiro grau, ela tem que ter uma letra, né? Então, para ser uma equação, primeiramente, para ser uma equação, ela tem que ter as variáveis ou as incógnitas, né? Incógnitas. Lembrando que incógnita é aquele valor que eu desconheço e variável é uma incógnita que pode ter vários valores, né? Então, se é uma equação de primeiro grau, o maior expoente que aparece tem que ser 1. Então, o maior expoente. Então, vem comigo. Letra A. X² mais 2 é igual a 5. X² mais 2 é igual a 5. Tem letra, tem sinal de igual. Então, é uma equação. Beleza, ó, é uma equação. Porém, o maior expoente das letrinhas é o 2. Então, ela é uma equação de segundo grau. Só que nós queremos uma equação de primeiro grau. Então, essa não é. Depois a letra B. 3x menos 1, ó, tem letras, tem igual, e o maior expoente, ó, o 1 não aparece, né? Então, o maior expoente é 1, logo, temos uma equação de primeiro grau. Então, letra B é uma equação de primeiro grau. Na letra C, nós não temos o sinal de igual, então ela não é. Na verdade, isso aqui é uma desigualdade, mas isso é matéria para mais adiante. 2x igual a 6, nós temos igual, temos a letra e o maior expoente é 1. Então, a letra D também é uma equação de primeiro grau. Já a 3x mais 3, a x mais 3, que é a letra E, ela não tem o sinal de igual, então ela é só uma expressão algébrica, ela não é uma igualação, né? Ok, pessoal? Então, letra B e letra D. Show? Questão número 6. Resolva as equações de primeiro grau. Gente, como que eu resolvo uma equação de primeiro grau? Para resolver uma equação de primeiro grau, nós temos ali uma variável, né? Então, todas elas aqui são de uma variável, então uma letra, né? Aqui nós temos a primeira, 4x menos 7 igual a 0. Resolver uma equação de primeiro grau significa isolar o x. Então, é muito importante que você sempre saiba o nosso objetivo. Então, para resolver uma equação de primeiro grau, nós temos que isolar o x. Esse é o nosso objetivo principal. Então, isolar o x. Tá ok, gente? Então, esse é o nosso objetivo. Vamos botar aqui que é isso que nós queremos. Para isolar o x, é muito simples. Tudo que tem letra fica do lado esquerdo e tudo que tem número fica do lado direito. Então, tudo que tem letra fica do lado esquerdo, tudo que tem número fica do lado direito. Então, ó, eu vou até botar eu aqui embaixo, vamos lá. Observem, aqui nós temos o quê? Aqui nós temos um menos 7, ó, menos 7. Esse menos 7 não tem letra, então ele tem que fazer o quê? Tem que vir para cá. E quando ele troca de lado da igualdade, né, ele tem que mudar a operação matemática. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos mudar a operação matemática. Então, pessoal, aqui nós temos 4x igual a 9 mais 7. E 4x é igual a 9 mais 7, 16. Agora, eu preciso, qual é o objetivo? Isolar o x. 4 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar x é igual a 16 divididos por 4. 4, estou dividindo. Bom, 16 divididos por 4 é 4. Então, qual é o valor do x? 4. E aí eu posso até testar se eu quiser. Ó. Se o x é 4, bom, 4 vezes 4 é 16. 16 menos 7, 9. Fechou. No próximo, nós temos agora o seguinte. Ó, observe. Aqui nós temos que 5x mais 3 igual a 2x mais 18. Bom, qual é o nosso objetivo principal? Continua sendo isolar o x. Então, para eu isolar o x, o que eu tenho que fazer? Colocar tudo que é letra para um lado e tudo que é número para o outro da igualdade. Então, vamos lá. Ó. 5x. Esse 2x ele está somando, porque não tem sinal, então ele passa subtraindo. Então, vai ficar menos 2x. Esse mais 3, ele está somando, ele passa para o outro lado, menos 3. Então, vai ficar igual a 18 menos 3. Tá? Agora, 5x menos 2x é 3x. 18 menos 3 é 15. E agora, qual é o objetivo? Isolar o x. Então, 3x igual a 15, os 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar x igual a 15 divididos por 3. 15 divididos por 3 é 5. Ok, pessoal? Simples assim.
Agora, vamos para a letra C. Na letra C, nós temos 2x menos 4 igual a 10. Novamente, eu preciso isolar o x. Então, para isolar o x, eu tenho 2x, tudo que é letra de um lado, e tudo que não tem letra do outro. Expressões algébricas de um lado, expressões numéricas do outro. Então, vai ficar igual a 10. Esse menos 4, ele passa para o outro lado, né, mais 4. Então, vai ficar 2x igual a 14. X é igual a 14 divididos por 2. E x é igual a 14 por 2, são 7. Perfeito. E agora, letra D. Novamente, eu tenho x aqui. Eu tenho que botar esse x para cá e esse mais 1 para o outro lado, né? Letras para um lado, números para o outro. 3x mais 2x passou para o lado da igualdade, menos 2x. 9, esse mais 1 vem para cá, menos 1. Né? Agora, 3x menos 2x é x, 9 menos 1 são 8. Olha só. Ok, pessoal? Então, para isolar a letra, devemos primeiro colocar letras de um lado, números do outro, para as equações de primeiro grau. Então, encontrei, ele se chama solução da equação. Também pode ser chamado de raiz da equação, ou também podemos escrever a solução dessa equação é 8. Então, são as 3 formas de escrever. Todas elas estão corretas. Próximo exercício, número 7. Calcule a média aritmética para cada conjunto de notas abaixo. Pessoal, média aritmética basta somar os números e dividir pela quantidade de valores que eu somei, né? Então, vamos lá. A Larissa tirou notas 6, 9 e 8. Se eu quero calcular a média, eu divido isso por 3, porque eu estou somando 3 números. 6 mais 9, 15. 15 mais 8, 23. Divididos por 3. E agora, o que eu faço? Faço as contas, né? Então, observem. Aqui eu vou ter 23 divididos por 3. 7 vezes 3, 21. Mas, professor, eu não consigo saber esse 7 direto. Não tem problema. Se tu colocar um 6, não vai dar certo. Se tu colocar um 8, também não vai dar. Então, tu vai apagar. É por isso que em matemática se usa lápis, né? Então, 23 menos 21, 2. 2 dividido por 3 não dá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu coloco um zero aqui, que veio do nada, e uma vírgula, né? Então, 20 divididos por 3, bom, 6 vezes 3 dá 18. Opa, sobrou 2. E agora, o que eu faço? Bom, vou acrescentar um zero. Coloco outra vírgula? Não, uma vírgula basta. Só que 20, notem que vai repetir o processo. Vai dar 6, que dá 18, sobra 2. Isso quer dizer que isso aqui vai infinitamente. É uma dízima periódica. Logo, a resposta, temos que a média, né, de Larissa é 7,666 reticências. Posso colocar assim, ou também posso colocar 7,7 arredondados. Bom, e agora, nota 7, 7 e 10. O que eu vou fazer? Eu vou fazer essa média. Ó, 7 mais 7 mais 10. 3 notas, divido por 3. 7 mais 7, 14. 14 com 10, 24. 24 divididos por 3 são 8. Fácil, né? E o Pedro? O Pedro tirou média. Vamos ver a média do Pedro. 10 mais 5 mais 6 divididos novamente por 3, que são 3 notas. Isso vai dar 21, essa soma, né? Divididos por 3 e 7. 21 por 3 dá 7. E para finalizar, temos a Júlia. 7 mais 8 mais 9 mais 6. Qual é a média da Júlia? Temos que dividir por 4. São 4 notas agora. Bom, 7 mais 8, 15, né? 15 mais 9, pensa um pouquinho, 15 mais 9, 24. 24 mais 6, 30. 30 divididos por 4. Opa, 30 divididos por 4. 30 divididos por 4, a gente pode pensar o seguinte, né? 7 vezes 4, 28, sobram 2. Opa, não dá para continuar porque o 2 é menor que 4. 0, vírgula. Agora sim, ó, 5 vezes 4, 20. Olha que coisa linda. Então, a média agora da Júlia é 7,5. E para o último exercício, preparados? Vamos lá. Uma empresa realizou uma pesquisa para saber a idade dos filhos de seus funcionários.
obtendo as seguintes notas: 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 12, 15. Calcule a média aritmética. Pessoal, para calcularmos a média aritmética, devemos primeiro somar os números. Ok? Então, vamos lá, vamos lá. Ó, vou somar todos eles. Somando todos esses números, divido por... Meu Deus, por quanto que eu divido isso? Hã? Vou dividir por 10. Por que 10? Porque são 10 números. Agora, vamos lá. 5 mais 6, 11. 11 mais 7, 18, 27, 28, 34, 34, 15, 90. Então, a média é igual a 90 divididos por 10. Olha que maravilha, o zero a gente pode cortar, né? Porque basicamente estou simplificando por 10. Então, vai dar 9 sobre 1. Então, a nossa média é 9. Então, os filhos dessa empresa têm mais ou menos aí 9 anos. Os filhos dos funcionários. E a letra B diz qual é a amplitude dessas notas. Lembrando que amplitude é o maior valor menos o menor. Então, o maior valor é 15, né? Olha aqui, 15. E o menor valor é 5. Então, 15 menos 5, isso vai dar 10. Tá, e para que serve essa amplitude, né? Amplitude diz o seguinte, quanto maior for a amplitude, né? Maior vai ser a dispersão desses números. Então, por exemplo, como as idades variam de 5 a 15, eu ter uma amplitude de 10 quer dizer que a distância entre a menor e a maior idade é 10. Aí eu vou olhar a média. A média deu 9. Nota que a diferença da amplitude para a média é apenas um ano. Então eu não tenho os valores tão dispersos, tão diferentes, né? Agora, se eu tivesse alguém com um filho de 20, 30, 25 anos e alguém com um filho de um ano, eu teria uma dispersão, eu teria valores mais, né? Então, isso numa pesquisa, às vezes os pesquisadores acabam, às vezes, ignorando aqueles valores que estão muito fora da média ali, tá ok, pessoal? Então, essa foi a nossa revisão. Eu espero que vocês não tenham dúvidas. Qualquer coisa, assiste de novo, com calma, né? O vídeo vai ficar aí com uma meia horinha, tá, pessoal? Então, se cansar, para um pouquinho, descansa. O importante é ter foco nos estudos e eu estou torcendo por vocês, tá ok, pessoal? Então, um bom final de semana e um forte abraço. Tchau!